Existe um erro silencioso, comum e extremamente perigoso, que pode destruir completamente a sua vida de oração. E o mais preocupante é que a maioria das pessoas comete esse erro todos os dias sem perceber, achando que está tudo bem, achando que está fazendo o suficiente, achando que Deus está no centro, quando na verdade a conexão está cada vez mais fraca, cada vez mais superficial, cada vez mais distante. E esse erro não é falta de tempo, não é falta de fé, não é falta de vontade, é algo muito mais profundo. Algo que John Wesley confrontava de forma direta, porque ele entendia que esse erro não apenas enfraquece a oração, mas corrói toda a vida espiritual de forma lenta e quase imperceptível. Antes de continuar, já deixa o teu like e se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender princípios práticos e reais que podem transformar completamente a sua vida espiritual. E comenta aqui embaixo: eu quero disciplina, porque isso já é o primeiro passo para sair do lugar onde você está e começar a viver algo diferente. Agora presta atenção com muita seriedade no que eu vou te mostrar, porque isso pode abrir os seus olhos de uma forma que talvez você nunca tenha visto antes. O erro que destrói a vida de oração é tratar a oração como algo opcional, algo secundário, algo que você faz quando sobra tempo, quando sente vontade, quando tudo já está resolvido. E esse é o ponto mais perigoso, porque quando a oração deixa de ser prioridade, ela se torna apenas um complemento. E quando ela vira complemento, ela perde força, perde consistência e perde impacto. E aqui está o primeiro ensinamento prático que você precisa aplicar hoje. Transforme a oração em prioridade inegociável, não em opção. Escolha um horário fixo, mesmo que seja curto, mas que seja todos os dias, porque a consistência é mais poderosa do que a intensidade ocasional. É melhor orar 10 minutos todos os dias do que 1 hora uma vez por semana, porque é a repetição que constrói profundidade. Agora pensa comigo com total sinceridade. Quantas vezes você já disse, depois eu oro? Quantas vezes você deixou para mais tarde? Quantas vezes o dia terminou e a oração ficou para trás? Isso não acontece por acaso. Isso acontece porque a oração não está estruturada na sua rotina. Ela está dependendo da sua emoção, e emoção é instável. Hoje você tem, amanhã você não tem. E por isso sua vida espiritual sobe e desce o tempo todo. John Wesley entendia isso profundamente. Por isso ele não vivia baseado em vontade. Ele vivia baseado em disciplina. Ele estabelecia horários, criava rotinas, organizava sua vida em torno daquilo que era mais importante. E esse é o segundo ensinamento prático que pode mudar tudo para você. Não espere vontade para orar. Construa um sistema que funcione mesmo sem vontade. E como você faz isso na prática? Começa eliminando decisões. Define antes o horário. Define o local. Define o que você vai fazer. Porque quanto menos você precisar pensar na hora, mais fácil será agir. Disciplina forte nasce de decisões simples feitas antecipadamente. Agora existe um segundo erro dentro do primeiro. E esse é ainda mais profundo. Muitas pessoas até oram, mas oram de forma superficial, rápida, distraída, sem presença, sem atenção, sem consciência. E no final levantam achando que cumpriram uma obrigação, mas não tiveram um encontro real. E isso também destrói a vida de oração, porque cria uma falsa sensação de que está tudo bem, quando na verdade não está. Então aqui vai outro ensinamento extremamente prático. Qualidade antes de quantidade. Quando você for orar, esteja presente, mesmo que seja por poucos minutos. Desacelera, respira, foca, evita distrações, porque uma oração curta e profunda vale mais do que uma longa e vazia. E presta atenção nisso, porque isso é chave. Oração não é apenas falar, é se conectar, é alinhar, é permanecer, é permitir que sua mente desacelere e seu coração se organize. Isso exige intenção, exige presença, exige decisão. Agora vamos ainda mais fundo.
Existe um terceiro erro que poucos percebem. É abandonar a oração quando não sente nada. Esse é o ponto onde muitos desistem. Porque esperam sentir algo, esperam emoção, esperam uma resposta imediata. E quando isso não acontece, acham que não está funcionando. Mas John Wesley ensinava exatamente o contrário. Ele mostrava que a verdadeira disciplina espiritual é construída nos dias secos, nos dias difíceis, nos dias sem emoção. Então, grava isso na sua mente. Você não precisa sentir para continuar. Você precisa continuar para começar a sentir, porque a constância gera profundidade, e a profundidade gera sensibilidade. E com o tempo, você começa a perceber Deus de uma forma mais clara, mais real, mais constante. E aqui vai mais um passo prático que pode salvar sua disciplina. Cria um mínimo inegociável. Mesmo nos dias mais difíceis, ora pelo menos 5 minutos, porque isso mantém o hábito vivo. Isso impede que você quebre a sequência. E quando você mantém a sequência, você mantém a identidade. Agora deixa eu te mostrar algo que pode transformar completamente a sua visão. A oração não muda apenas o seu momento com Deus. Ela muda você. Muda sua forma de pensar. Muda suas decisões. Muda suas reações. Muda sua forma de lidar com problemas. Porque você começa a viver mais consciente, mais alinhado, mais equilibrado. E aqui entra um ponto final extremamente importante. Você precisa proteger esse momento. Porque sempre vai existir algo tentando roubar esse tempo. Redes sociais, cansaço, distrações, compromissos. E se você não proteger, você perde, simples assim. Então começa a fazer ajustes simples. Evita usar o telefone logo ao acordar. Separa um lugar específico para orar. Cria um ambiente que favoreça sua concentração, porque pequenas mudanças sustentam grandes resultados ao longo do tempo. Agora eu quero falar diretamente com você. Se você sente que sua vida de oração está fraca, inconsistente ou inexistente, isso pode mudar a partir de hoje. Não com grandes promessas, mas com pequenas decisões diárias, simples, práticas e constantes. Então decide agora. Define um horário, cria um mínimo. Começa hoje, não amanhã. Porque quanto mais você adia, mais difícil fica começar. E quanto mais você começa, mais natural se torna continuar. E comenta aqui embaixo, eu não vou negociar. Porque essa decisão precisa ser firme, clara e assumida. E quando você declara, você fortalece isso dentro de você. Se esse conteúdo te ajudou, te confrontou ou te despertou, deixa o teu like, se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender não apenas a se motivar, mas a construir uma disciplina espiritual real, prática e transformadora. E nunca esquece disso. O que destrói a sua vida de oração não é falta de fé, é falta de prioridade. E aquilo que você decide priorizar hoje define quem você se torna amanhã. E agora que você entendeu que o maior erro não é simplesmente deixar de orar, mas tratar a oração como algo secundário, existe um nível ainda mais profundo que precisa ser confrontado. Porque muitas pessoas até corrigem o horário, até tentam ser constantes, até se esforçam por alguns dias, mas ainda assim não avançam. Ainda assim não sentem mudança. Ainda assim continuam presas no mesmo ciclo. E isso acontece porque existe uma raiz escondida que John Wesley confrontava de forma muito clara, e essa raiz é a falta de intenção dentro da oração. É quando você está presente fisicamente, mas ausente mentalmente, quando os lábios se movem, mas a mente está dispersa, quando você fala palavras, mas não se conecta de verdade. Presta atenção nisso, porque isso é mais comum do que parece. Você começa a orar, mas em poucos segundos já está pensando em problemas, lembrando de tarefas, imaginando situações e quando percebe, já terminou a oração sem nem saber exatamente o que disse. Isso cria um hábito perigoso, porque você passa a acreditar que está orando, mas na verdade está apenas repetindo palavras sem presença, sem consciência, sem profundidade. E aqui está um dos ensinamentos mais práticos que você pode aplicar a partir de hoje,
Antes de começar a orar, pare por alguns segundos e alinhe sua mente. Respire fundo. Desacelere seus pensamentos. Reconheça que você está entrando em um momento diferente. Isso simples ajuste muda completamente a qualidade da sua oração, porque você sai do automático e entra com intenção. E existe algo ainda mais poderoso que você precisa entender. A mente precisa ser treinada, porque ela não vai se concentrar sozinha. Ela foi acostumada com distração constante, com excesso de estímulo, com pensamentos acelerados. Então no início vai ser difícil. Você vai se distrair, vai perder o foco, vai se frustrar. Mas isso faz parte do processo. Não significa que você não consegue. Significa que você está treinando algo que nunca foi treinado antes. Agora deixa eu te dar uma estratégia extremamente prática que pode te ajudar muito. Durante a oração, quando perceber que se distraiu, não se culpe. Não desista, apenas volte. Isso simples gesto de voltar treina sua mente, fortalece sua atenção e com o tempo você começa a perceber que consegue ficar mais tempo focado, mais presente, mais consciente. E aqui entra outro erro que destrói silenciosamente a vida de oração: comparar sua experiência com a dos outros. Muitas pessoas ouvem histórias profundas, testemunhos fortes, experiências intensas e começam a se sentir inferiores. Começam a achar que não estão fazendo certo. E isso gera frustração, desânimo e abandono. Mas John Wesley nunca ensinou comparação. Ele ensinava constância, fidelidade e prática diária, porque cada pessoa tem um processo, cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa cresce de forma diferente. Então guarda isso com muita clareza. Não compare o seu começo com o meio de alguém. Não compare o seu processo com o resultado dos outros. Foca no seu caminho, na sua evolução, na sua constância, porque é isso que realmente importa. Agora vamos aprofundar ainda mais. Existe um erro muito sutil que passa despercebido. É quando você transforma a oração em obrigação pesada. Algo que você faz por culpa, por pressão, por medo. E isso drena completamente a motivação, porque aquilo que é pesado você evita, aquilo que é forçado você abandona. E aos poucos a oração vai se tornando algo cansativo, algo sem vida, algo sem prazer. E aqui está a correção prática para isso. Muda a sua perspectiva. Não veja a oração como obrigação. Veja como oportunidade, como um momento onde você pode desacelerar, organizar sua mente, aliviar seu coração, buscar direção. Porque quando você muda a forma como enxerga, você muda a forma como vive. E presta atenção nisso porque isso é profundo. John Wesley não mantinha sua disciplina apenas por dever, mas porque entendia o valor daquele momento. Ele sabia que aquilo sustentava sua vida, suas decisões, sua força, sua clareza. E quando você entende o valor, a disciplina deixa de ser um peso e se torna uma necessidade. Agora deixa eu te mostrar mais um princípio extremamente poderoso. Vincula a oração a algo que você já faz todos os dias. Pode ser ao acordar, pode ser antes de dormir, pode ser antes de começar o trabalho. Isso cria consistência automática, porque você não depende de lembrar, você apenas segue um fluxo já existente. E aqui vai um dos ensinamentos mais importantes de todos. Aceite o processo. Não espere perfeição. Não espere sentir algo todos os dias. Não espere resultados imediatos, porque a transformação da oração é silenciosa, é interna, é gradual. Você não percebe no dia seguinte, mas percebe ao longo do tempo, quando começa a reagir diferente, pensar diferente, agir diferente. E existe algo poderoso nisso. Você começa a desenvolver domínio próprio, começa a tomar decisões mais conscientes, começa a lidar melhor com emoções, começa a viver com mais equilíbrio. E tudo isso nasce de um hábito simples, repetido todos os dias com intenção. Agora eu quero te dar mais um passo prático que pode garantir que você permaneça. Cria um plano simples. Define quanto tempo você vai orar. Define o que você vai fazer nesse tempo. Define um mínimo inegociável.
porque quando existe clareza, existe constância. Quando existe estrutura, existe continuidade. E se um dia você falhar, não transforma isso em desistência, transforma em ajuste. Identifica o que te atrapalhou, corrige e volta no dia seguinte, porque o que destrói a maioria das pessoas não é errar, é parar depois do erro. Agora presta muita atenção nisso, porque isso pode definir tudo. A disciplina espiritual não é construída em grandes decisões, mas em pequenas escolhas diárias, repetidas ao longo do tempo. E cada vez que você escolhe orar, mesmo sem vontade, você está fortalecendo algo dentro de você que vai sustentar sua vida em momentos difíceis. E aqui está o ponto final que fecha tudo isso. Você precisa decidir quem você quer se tornar, porque suas ações seguem sua identidade. Se você se vê como alguém inconsistente, você vai agir assim. Mas se você começa a se ver como alguém disciplinado, comprometido, constante, suas ações começam a se alinhar com essa visão. Então começa hoje a mudar essa identidade. Mesmo que ainda não seja perfeito, começa a agir como alguém disciplinado. Começa a cumprir o que você decide. Começa a manter seus compromissos, porque é assim que uma nova versão de você é construída. E comenta aqui embaixo: eu vou permanecer até o fim. Porque essa decisão precisa ser firme, precisa ser consciente, precisa ser assumida. E quando você escreve, você fortalece isso dentro de você. Se essa mensagem está te ajudando de verdade, então já deixa o teu like. Se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender não apenas a começar bem, mas a terminar forte. Não apenas a se motivar, mas a se disciplinar de verdade. E isso é o que realmente transforma uma vida espiritual de forma profunda e duradoura. E agora existe um último nível que precisa ser revelado. Porque até aqui você já entendeu os erros mais comuns, já recebeu estratégias práticas, já percebeu onde está falhando. Mas existe algo ainda mais profundo, algo que define se você vai viver uma vida de oração forte ou se vai continuar preso em ciclos de tentativa e desistência. E isso tem a ver com identidade. Porque no final das contas você não faz o que sabe, você faz o que você acredita que é. E foi exatamente isso que John Wesley desenvolveu ao longo da vida. Ele não apenas praticava a oração, ele se via como alguém comprometido com Deus, alguém disciplinado, alguém constante, e essa visão interna guiava suas ações externas. Presta muita atenção nisso, porque isso pode mudar completamente a sua vida. Enquanto você se enxergar como alguém que tenta orar, você vai continuar tentando e falhando. Mas quando você começa a se enxergar como alguém que ora todos os dias, mesmo imperfeito, mesmo em processo, suas atitudes começam a se alinhar com essa identidade. E isso muda tudo, porque a disciplina deixa de ser um esforço e passa a ser uma expressão de quem você está se tornando. Agora deixa eu te dar um passo extremamente prático para começar essa mudança. Todas as vezes que você cumprir o seu momento de oração, reconheça isso, valorize isso. Diga para si mesmo: é isso que eu faço agora. Isso parece simples, mas reforça sua identidade, fortalece seu cérebro, cria um padrão, e com o tempo isso se torna natural. E existe algo ainda mais forte que você precisa entender. Pequenas vitórias diárias constroem grandes transformações. Não subestime um dia cumprido. Não subestime 5 minutos de oração. Não subestime o esforço de levantar quando não queria, porque é exatamente isso que constrói algo sólido ao longo do tempo. Agora vamos tocar em um ponto que poucos têm coragem de falar. Disciplina sem propósito não se sustenta. Se você não souber por que está orando, você vai desistir, simples assim. Porque o esforço não faz sentido. Então você precisa definir claramente o seu porquê. Você ora para ter mais paz, para ter mais direção, para crescer espiritualmente, para se tornar alguém melhor. Quanto mais claro for isso, mais forte será sua motivação interna. John Wesley não acordava cedo apenas por hábito. Ele tinha um propósito claro. Ele sabia que aquilo sustentava sua missão,
sua vida, suas decisões. E quando você conecta disciplina com propósito, você cria algo muito mais forte do que motivação passageira. Você cria compromisso. E aqui entra um dos ensinamentos mais poderosos de todos. Simplifique o seu processo. Muitas pessoas complicam demais a oração. Criam regras, criam expectativas irreais, criam padrões impossíveis. E isso gera frustração. Então faz o simples bem feito. Começa com poucos minutos, com presença, com sinceridade, com consistência, porque o simples repetido diariamente se torna poderoso ao longo do tempo. Agora presta atenção nisso, porque isso é decisivo. Você precisa aprender a proteger sua energia. Se você vive cansado, sobrecarregado, distraído o tempo todo, sua disciplina não se sustenta. Então começa a ajustar sua rotina. Melhora seu sono, reduz distrações, organiza seu dia. Porque disciplina espiritual também envolve gestão de vida. Não é apenas um momento isolado, é um conjunto de decisões que sustentam esse momento. E existe um ponto final que fecha tudo isso com muita força. Você precisa parar de negociar com aquilo que é importante. Toda vez que você diz, hoje não, amanhã eu faço, depois eu oro, você está enfraquecendo sua própria decisão. Está quebrando sua própria confiança. E com o tempo você deixa de acreditar em si mesmo. E isso é extremamente perigoso. Então decide hoje que você não vai negociar mais, que você vai cumprir o mínimo, mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo sem sentir nada, porque é isso que constrói confiança interna. É isso que fortalece sua identidade. É isso que te transforma em alguém consistente. Agora deixa eu te mostrar algo poderoso. Quando você começa a viver assim, sua mente muda, sua postura muda, suas decisões mudam. Você se torna mais firme, mais claro, mais equilibrado, porque você está treinando sua disciplina todos os dias. E isso reflete em todas as áreas da sua vida. E aqui está o grande fechamento. O erro que destrói sua vida de oração não é apenas não orar. É viver sem prioridade, sem intenção e sem identidade. Mas a solução também é simples. Prioridade diária, intenção presente e identidade fortalecida. Quando esses 3 pontos se alinham, sua vida espiritual começa a crescer de forma consistente e real. Agora eu quero te desafiar de forma direta. Decide hoje qual será o seu horário. Define o seu mínimo. Organiza o seu ambiente e começa. Não espera sentir, não espera estar pronto. Começa assim mesmo, porque é no início imperfeito que nasce uma disciplina verdadeira. E comenta aqui embaixo, eu não vou negociar mais, porque essa decisão precisa ser clara, firme e assumida. E quando você declara, você fortalece isso dentro de você. Se esse conteúdo te ajudou, te despertou e te deu direção prática, então deixa o teu like e se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender não apenas a se motivar, mas a construir uma vida espiritual forte, consistente e inabalável. E nunca esquece disso. Não é o que você faz de vez em quando que transforma a sua vida. É o que você faz todos os dias. Mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando não sente nada. Porque é aí que a verdadeira transformação acontece.